Quando pensamos em crise econômica no século XX, lembramos da quebra da Bolsa de Nova York e a consequente Grande Depressão durante a década de 30. Essa é considerada a maior crise da história do capitalismo e colocou em dúvida a manutenção deste modelo econômico. 80 anos depois, o sistema capitalista vive mais uma crise com consequências que ainda não podem ser medidas. Estamos vivendo uma crise do sistema capitalista? A conjuntura atual é comparável com os problemas da década de 1930? E quais os países estão mais preparados para enfrentar as dificuldades econômicas? O Multiponto de hoje vai analisar os aspectos econômicos, históricos, políticos e sociais da atual crise financeira. A crise, ela não é uma crise de natureza cambial, como ocorreram em momentos anteriores, principalmente nos anos 90. Nos anos 90 nós tivemos crise cambial no México, no Brasil, na própria Argentina. Então não são problemas de crise cambial, são problemas do sistema financeiro, essencialmente de economias desenvolvidas, seja norte-americana, seja de países europeus, Inglaterra, França e parte da Alemanha. Ela tem sido considerada a crise financeira mais intensa, mais importante desde a crise de 29. Então, lá se vão quase 80 anos, ou 80 anos desde a crise de 29. E um indicador, por exemplo, que eu acho que é interessante, é que talvez esse ano de 2009 seja o primeiro ano, desde a Segunda Guerra Mundial, em que o PIB mundial vai ter uma queda, né? Então essa crise ela vem sendo muito comparada com o que aconteceu lá em 29, porque é uma crise que tem um caráter global. Então, diferentemente de outros episódios que nós vamos assistir no período recente, por exemplo, a crise do México em 94, a crise asiática em 97 e 98, a moratória russa também em 98, a desvalorização do real no começo de 99, a crise na Argentina e outras crises, elas em geral elas tinham um caráter localizado, atingindo um grupo de países, países em desenvolvimento, alguns chamam esses países de países emergentes, com efeitos parciais sobre a economia mundial. A situação no mundo é completamente diferente, né? Quer dizer, o Robson salienta isso muito bem, quer dizer, naquela época a economia estava muito mais atrelada à economia mundial em geral e era um mundo menor, vamos dizer assim, quer dizer, era um mundo bem menos complexificado, bem menos integrado do que ele está hoje em termos econômicos, de mercados, enfim. Essa crise, claro, ela afetou fortemente os Estados Unidos e na dependência que a Europa Ocidental estava dos Estados Unidos em função da questão da Primeira Guerra, dos endividamentos e tal, quer dizer, claro, isso teve uma repercussão importante, né? E principalmente na questão do desemprego, né? E aí isso foi o dado mais significativo naquele momento, quer dizer, que isso levou a uma grande quantidade, uma grande massa de desempregados, quer dizer, um problema social muito importante. O próprio caso do Brasil. O Brasil, naquela época ali, produto de exportação por excelência do Brasil era café só. Quer dizer, hoje, bom, tudo bem, tu pode dizer que o Brasil ainda é um país que fundamentalmente exporta matéria-prima, ou alimentos, ou produtos primários. Sim, mas é muito mais diversificado. Não é só isso também. Quer dizer, o Brasil também exporta automóvel, né? Tudo bem, exporta automóvel, não são empresas brasileiras, faz parte dessa questão da globalização e tal. Quer dizer, na verdade, a GM do Brasil ela dá lucro, nos Estados Unidos ela está quebrada. Está chegando a hora da gente começar a desconstruir esse tal de conceito de globalização. Isso foi um grande clichê inventado para dar uma ideia de modernidade, um processo totalmente novo que teria acontecido com aquilo que está fazendo 20 anos agora, que foi o colapso lá dos regimes socialistas na Europa e aquilo que o Fukuyama chamou de o fim da história, né? Então, isso esconde, na verdade, o fato importante que toda a história do capitalismo é uma história de globalização. Ela tem mais intensidade ou menos intensidade. Então, tem saído uma bibliografia mais avançada nesse momento, um pouco acabando com essa ideia, né, e mostrando exatamente o que seria essa chamada globalização contemporânea. E eu diria assim que ela quando se fala de uma crise hoje em dia, na verdade é porque as consequências negativas, como um bumerangue que foi e voltou,
está atingindo exatamente os países mais desenvolvidos. Ou seja, o fechamento de indústrias, o desemprego, a situação realmente muito difícil que existe nos Estados Unidos, na Europa, em alguns países ligados a eles, e que esse ano vão ter um crescimento negativo, o PIB vai retroceder. Então, vamos dizer assim, quando se diz que essa é uma crise, e é uma crise nova, bom, alguns países já estavam enfrentando problemas há muito tempo e não se considerava que o modelo todo estivesse em crise. Agora sim se considera que o modelo todo está em crise porque exatamente o seu centro provocou esse problema. O neoliberalismo, estabelecido nos anos 80, é um modelo capitalista que prega o Estado mínimo, a não intervenção das políticas governamentais na economia. A ideia da regulamentação ganha força com a crise financeira desencadeada no final de 2008. O colapso econômico está baseado na economia norte-americana, mas atinge o restante do mundo em uma conjuntura global. Essa entidade, né, que tem sido cada vez mais endeusada e colocada ao centro das preocupações, quer dizer, nesse modelo que se inicia aí nesse período, que se espalha de uma forma geral pelo Ocidente, né, depois, inclusive, pela importância do Ocidente em geral, aí vai atingindo, né, os mais diferentes lugares e países, né, inclusive, sob um certo aspecto, estando associado com a própria dissolução dos estados de tipo de modelo socialista real que a gente tinha na Europa Oriental, né. As culpas que se atribuíam a determinadas questões que de fato afligiam um pouco ali na década de 80, como o déficit público, muitas vezes uma suposta dificuldade do Estado investir aqui ou ali, quer dizer, eram muitas vezes atribuídas a uma série de ações que aos quais o Estado historicamente foi assumindo, como, por exemplo, o welfare state, grosso modo falando, né, que foi muito importante na Europa de uma forma geral, que é uma série de benefícios que o Estado dava para compensar, por exemplo, questões que tinham a ver com populações mais pobres, com carências pontuais, enfim, como, por exemplo, seguro-desemprego, assistência à saúde universal e gratuita, ou quase gratuita. O neoliberalismo foi derrotado em sua pregação e em sua prática de mercados livres, desregulamentados, com baixa incidência do Estado. Essa ideologia, porque não passa disso, que é vitoriosa há 30 e tantos anos, desde que a senhora Thatcher ascendeu ao governo da Inglaterra e depois Ronald Reagan nos Estados Unidos, eles vêm forçando a desregulamentar, a tirar as regras de controle das mercadorias e da mercadoria principal, que é o dinheiro. Então, esta crise é uma derrota do neoliberalismo, mas não é uma mudança de sistema. A crise é parte, vamos dizer assim, de uma crise estrutural do capitalismo. Ela tem as características básicas de uma crise estrutural, isso no sentido macro. Agora, mais imediatamente, ela é uma crise da resposta, do tipo de resposta que foi dada à crise dos anos 70. Nos anos 70, nós tivemos uma grave crise do capitalismo e a resposta que foi dada, apesar da advertência de muitos governos, de muitos atores políticos, foi numa direção que só poderia mais tarde vir aprofundar. Então, tudo aquilo que se conhece hoje vulgarmente como financiarização, globalização, neoliberalismo, tudo isso foi uma tentativa de reconstruir o sistema econômico mundial, né, numa perspectiva de manter, vamos dizer assim, os elementos básicos do que existia antes. E isso passou por um processo de fragilização do mundo inteiro e que vem abaixo agora é exatamente a essência dessa estratégia de reconstrução. Então ela é uma crise muito mais profunda do que simplesmente alguns milhões de dólares que desapareceram aqui, ali, bilhões, né? Ela é uma crise que mexe na estrutura do mundo.